passou e estamos se planejando aí para o próximo ano. A gente tem algumas perguntas. A gente quer muito falar para frente. A gente não quer muito ficar voltando para trás, tá? Mas não teria como eu não perguntar sobre esse 2025 que foi tão duro. Eu acho que a gente pode começar com essa pergunta para depois a gente andar para frente. Se tu pudesse dizer três principais motivos, tá, Marcelo, assim, que a gente teve esse 2025 tão difícil, o que tu falaria, assim, os três principais, assim, que até pra gente servir de aprendizado, né, para as próximas batalhas, o que tu falaria pra gente? Bem, eu entendo que de fato foi um ano muito difícil, né? Um ano ruim, né? Um ano ruim esportivamente, diferente do que o que a gente vinha acostumado a viver, né? Nos últimos anos. O Fortaleza viveu anos extremamente gloriosos de título em todos os anos, de sempre uma surpresa positiva a cada ano, né? Um ano subiu da C para B, no outro ano foi campeão da B, no outro ano voltou para a Série A e foi para a Sul-Americana. Aí no outro ano já foi campeão do Nordeste. Sempre teve uma coisa boa, né? Primeira Libertadores. E tudo isso fez com que a gente sempre tivesse a expectativa de que todos os anos seriam maravilhosos, sempre uma crescente. E a gente montou o time pensando nisso, né? Quando a gente é quarto lugar do Brasil no ano passado, mantém o time, tentou seguir o manual que se faz em um clube de futebol, né? Manter o time vencedor, manter a comissão técnica vencedora, reforçar o elenco. E aí, talvez, o primeiro ponto onde deve servir de aprendizado é que a gente deveria, mesmo com o time super vencedor de 2024, que foi a melhor campanha do Fortaleza, de um clube nordestino na história da Série A, 68 pontos nos pontos corridos, né? A gente deveria ter mudado mais o time ali, né? A gente deveria, já naquele momento, ter feito mudança de algumas peças, rejuvenescido o time, rejuvenescido um pouco o time, mas foi uma decisão coletiva de todos nós que estávamos ali no comando do futebol, incluindo a comissão técnica, de que aquele time deveria ser mantido e ser reforçado. Então, acho que esse é um primeiro grande aprendizado, né, de não ter feito, mesmo com um ano vitorioso, uma mudança maior e uma rejuvenescida no elenco, e acho que talvez esse o maior aprendizado, certo? Tivemos turbulências fora do campo, isso é um fato, né? E isso começa em fevereiro, quando não tinha Série A ainda, quando não tinha nada, né? Umas faixas que colocaram aí na cidade que não tinha nada a ver, né? Ele foi um movimento político, um movimento direcionado, né? Um movimento sem justificativa alguma, não tinha começado nada assim. A gente tinha ganho 6 primeiros jogos, aí tinha perdido o clássico e estava na semifinal do Campeonato Cearense. E ali se abre um flanco para mais coisas, né? Como aquilo não foi rebatido como talvez pudesse ser, foi visto como algo normal, começou um movimento de fora para dentro muito ruim, né? E dentro também, né? Não foi um ano comum do Fortaleza, houve sim desunião, houve situações que não foram boas, e a gente não pode dizer que isso não interfira. Claro que interfere. Afetou o campo, né? Afetou o campo, né? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Muito embora os salários estavam em dia, não tinha problema dentro do ambiente ali de treino, de jogo, nunca teve uma discussão, nada, discordância, zero, 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 posso garantir a vocês. Mas começa a notícia do lado de fora, aquela coisa, o jogador veio e fica meio assim, poxa, o que, é que será que está acontecendo? Embora jogador assim, eles veem tudo, mas eles querem um ambiente respeitoso, com salário em dia e com honradez. Isso sempre teve, independente de qualquer cenário, isso sempre teve. E o Fortaleza não é o único clube de futebol no Brasil que já passou por algum problema de ordem política interna, né? Os jogadores que estavam aqui esse ano já viveram isso em outros clubes. Então não é um algo assim, uau, absurdo. Não acontecia mais no Fortaleza. Já tinha algum Há um tempo que bom não tempo, né? acontecia mais no Fortaleza, bastante tempo. Era um clube pacificado, um clube tranquilo, mas que esse ano eu vi muitos movimentos de fora para dentro, né, e que ainda continuam, alguns ainda continuam. Isso me preocupa para 2026, né? Por isso que na minha fala de apresentação do Carpini,
eu reforcei e reforço aqui, aproveitando a sua audiência, eu sei que tem muita gente assistindo e vai replicar o que está sendo falado aqui, união e humildade. União e humildade. Que as pessoas se unam pelo Fortaleza, se unam pelo clube. Não é obrigatório ganhar, é gostar de um ou do outro, apoiar, né? Mas respeitar o trabalho, checar antes de dar uma informação, né? Ter um cuidado realmente, pensando sempre na instituição e não, às vezes, no seu ponto de vista, ou no seu grupinho político, ou no seu objetivo individual. Então, isso é um apelo, eu faço aqui publicamente, de forma transparente, né, porque isso, de certa forma, atrapalhou, e não é a principal causa. A responsabilidade maior é nossa, da gestão, não estou terceirizando responsabilidades, mas como você me apontou, pediu três fatos, eu citei o primeiro, a questão de ter rejuvenescido e mudado mais um pouco o elenco, segundo, essa questão política, e o terceiro, a gente teve dificuldade, sim, não podemos negar, com os comandos técnicos, né? Tivemos uma dificuldade com o maior treinador da história do clube, que é o Vojvoda. Você já fala, meu filho, bem rapidinho. O Matheus disse que quer falar aqui já, não sei o que é que ele quer falar não, viu? Eu vou deixar ele falar. E a dificuldade que a gente fala é de rendimento mesmo, né? A gente teve um baixo rendimento, chegou um período que a gente tinha em 19 jogos, 3 vitórias, né? Perdemos jogos assim em seguida, né? No momento da saída do Vojvoda, nós vínhamos de 9 jogos sem ganhar e 6 derrotas seguidas. Entre elas, Era 5 pesado. a 0 para o Flamengo, 3 a 0 para o Racing em casa, 3 a 0 para o Vasco. Era um período realmente que as coisas não andavam, né? Eliminação da Copa do Brasil. Então tivemos essa dificuldade, né? Que não foi motivada por falta de atleta, não foi motivada por questão financeira, não foi motivada por logística. Foi porque as coisas, às vezes, realmente deixam de dar certo. E aí, o período do Paiva também não foi o ideal, nós sabemos disso, né? Um mês e 15 dias, e a performance também não foi boa. E quando veio o Palermo, que teve sim uma performance excelente, por uma partida, né, nós não conseguimos nos salvar, né, e estar na Série A. Eu vi uma vez um comentarista do Sport TV dizer assim, antes do último jogo, né? Disse assim, a reação do Fortaleza é espetacular, mas me parece que chegou com uma rodada de antecedência, uma rodada depois. Uma rodada depois. Talvez tivesse começado uma rodadinha antes, Fortaleza tivesse salvado. Mas não aconteceu, então, responsabilidade geral nossa, da gestão, minha, assumo, mas aponto situações, porque ninguém erra sozinho, nem acerta sozinho, ninguém é herói nem vilão sozinho, mas existe sim uma dose maior de responsabilidade, e eu assumo aqui como assumi no momento da queda, no dia que nós caímos, eu falei lá no Engenhão, né? Matheus, o que é que tu quer